Olá, meus amigos, do vídeo de hoje eu vou mostrar pra vocês a parte 2 mostrando todos os meus animais. Então, meus amigos, como eu falei pra vocês, né, pessoal, no vídeo de hoje, amigos, eu vou mostrar pra vocês a parte 2 mostrando todos os meus animais, tá bom, amigos? Já gravei a parte 1, né, meus amigos, que vocês viram aí no outro vídeo, né, meus amigos, mostrando todos os animais daqui da horta. Agora, meus amigos, a parte 2, pessoal, eu vou mostrar o restante dos animais que eu não mostrei no outro vídeo, né, meus amigos? Que no vídeo de hoje eu vou mostrar todos os meus patos e todos os meus passarinhos pra vocês, tá bom, meus amigos? Então, eu quero hoje, nesse vídeo, mostrar esses dois animais, todos esses animais, tá bom, meus amigos? Todos os meus patos, nós tem 21 patos, meus amigos, quero ver se eu consigo mostrar todos pra vocês, que agora tá bem de manhã, meus amigos, não sei se eles vão estar todos ali, sabe? Se eles estiverem, meus amigos, eu vou mostrando pra vocês, ou senão eu vou procurando eles pra poder mostrar todos eles pra vocês, amigos. Depois vou subir no viveiro dos passarinhos lá, onde ficam os passarinhos, e vou mostrar todos eles pra vocês também, meus amigos, pra vocês estar conhecendo aí todos os meus animais, tá bom, pessoal? Então, amigos, eu espero que vocês tenham assistido a parte 1, né, que a parte 1 começou esse vídeo, né, meus amigos, a parte 1 eu comecei gravando os animais da horta, gravei todos pra vocês detalhados, e a parte 2 vamos gravar aqui os outros animais, meus amigos. Então vamos lá comigo agora, que eu vou lá pro Lago dos Patos pra me poder começar a gravar os patos pra vocês. Ó, meus amigos, do Lago do Patos é lá do outro lado, meus amigos. Agora eu vou atravessar aquela ponte lá pra me poder ir lá mostrar eles pra vocês. Vamos lá comigo, pessoal. Ó, meus amigos, chegando aqui no Lago dos Patos, pessoal, ó, já vou começar mostrando pra vocês os nossos patinhos selvagens, né, que não são nossos, pessoal, eles vêm aqui, né, eles vêm aqui sozinhos, né, pessoal, então, ó, começando a mostrar isso pra vocês, meus amigos, hoje tá um bonde aqui, olha quanto patinho que tem aqui, meus amigos, eles todos os dias estão aqui, meus amigos, todos os dias, tem vezes, meus amigos, tem dia que vem mais de 50 desses daí, meus amigos, hoje deve ter uns 30, né, tem vezes que vem mais de 50 a 60 patos, meus amigos, tem vezes que vem, sabe, hoje tem menos, hoje aqui, sabe, meus amigos, mas ainda tem bastante patos aqui hoje também, ó, então, começando a mostrar os paturis pra vocês, pessoal. E os patinhos pequenos, ó. Ah, meus amigos, os patinhos tá aí, pessoal, ó. Eles estão vindo aqui, amigos. Eu vou começar mostrando por lá pra vocês, tá bom? Mas tá começando aqui, amigos, ó. Aqui nós tem 3 patos grandes. Esses 3, meus amigos, são 3 machos. Esses daí foi... Eles nasceram, meus amigos, naquela ninhada lá que tem um vídeo aqui no canal que eu mostrei, que nasceu 8 patos. Lembra, meus amigos? Tem um vídeo aqui que eu mostrei. Esses daí, meus amigos, são aqueles filhotinhos. Olha o tamanho que eles estão, meus amigos. Estão gigantes, esses 3 meus patos. Esses 3 patos aí, pessoal. Saíram praticamente todos iguais, né, meus amigos? Todos pretos com umas manchas brancas. Mas estão lindos demais, pessoal. São 3 machos aí, meus amigos, tem mais... Acho que tem mais 3 machos, meus amigos. Tem 6 machos no total e 2 fêmeas, meus amigos. Então, ó, começando, meus amigos, esses daí são os nossos 3 patinhos que nós temos aqui, meus amigos. Que são 3 patos machos, que foram os que nasceram aqui de filhotinho aqui em casa, meus amigos, ó. Então aí eles estão aqui junto com os paturis todos, meus amigos, ó. Isso daí, ó, nasceu 8 no total, né, meus amigos. Deu 6 machos, 2 fêmeas, pessoal. E nós ficamos com os 8, meus amigos. Mesmo sendo bastante macho, nós ficamos com todos, meus amigos. Nós não demos nem embora. E hoje em dia estamos aí, meus amigos, nossos 3 patos aqui. E tem mais alguns lá que eu vou mostrar pra vocês, meus amigos. Então, ó, aqui já tem 3 deles, tá bom, meus amigos? Ó, muito lindo que eles estão, pessoal, super grandes, meus amigos. Não são ariscos, pessoal, eles são mansos até, tá bom? Eles não são ariscos, são mansos. Não deixe pegar na mão, meus amigos, mas só que eles não correm da gente, sabe? Tipo, que nem tem alguns patos aqui que vieram aqui, né, meus amigos, que já são um pouco mais selvagens, que não deixa nem chegar perto. Esse daí não, meus amigos, esse daí já deixa chegar perto, esse daí já deixa... Tá bem perto, ó, que eu tô bem perto deles aqui, meus amigos, ó, eles não saem, sabe, de perto. Eles estão aqui perto de mim, sabe? Não tem medo de mim. Então são muito bonitinhos eles, né, pessoal? Cuidei deles desde quando eles nasceram, meus amigos. Então esses aí, ó, são 3 dos nossos patos que nós temos. Nós temos um total de 21, pessoal. Vou ver se vai estar os 21 aqui hoje pra poder mostrar todos pra vocês. Nós temos um total de 21, pessoal. Eu vou tentar mostrar todos pra vocês. Começando, meus amigos, por esses 3. Agora, meus amigos, vamos lá naquele canto que tem mais um tantão lá, meus amigos, pra poder mostrar pra vocês. Ó, meus amigos, aqui tem mais alguns patos, pessoal. Esse primeiro aqui preto, meus amigos, esse daqui já são um pouco mais arisco, tá bom, pessoal? Então é normal eles ficar correndo de mim. Esse preto aqui, meus amigos, já tá há muito tempo aqui com a gente, sabe? Há muito tempo, meus amigos. Nasceu aqui há muito, muito, muito tempo mesmo, meus amigos. Então ele já é um pato bem velho, mais de 5, 6 anos que tá aqui com a gente. Acho que, pra não exagerar, meus amigos, mais de 5 anos que tá aqui com a gente, mais ou menos, pessoal. Esses daqui, meus amigos, são 3 dos filhotes, ó. Essa daqui é uma fêmea, aquela lá é uma fêmea e essa daqui é um macho, meus amigos. Mais 3 filhotes dos que nasceram, meus amigos, que nem eu disse pra vocês, nasceram um total de 8, ó. Aí tem mais 3 dele, meus amigos, uma fêmea, a outra fêmea, que só deu 2 fêmeas, meus amigos, só essas 2 de fêmea, e esse macho aqui, meus amigos, que é o 4º macho que nasceu, né, meus amigos? Então tá aí mais 3 patinhos lá que nasceu aqui em casa, meus amigos. Aquele ali, né, ó, o pretão, que já faz bastante tempo, o nome dele aqui, meus amigos, eu dei o nome de pretão, por causa que ele é praticamente todo preto, né, meus amigos? Só tem uma manchinha branca e a carinha vermelha. Esse daqui, meus amigos, que o nome dele é
velhão. Por quê, meus amigos? Porque ele é o mais velho que tem aqui mesmo, meus amigos. Esse daqui, ó, literalmente, ele é o mais velho que tem aqui, meus amigos. Tá lindo demais, olha que perfeição que tá esse pato, meus amigos. Tá lindo demais, ele trocou a pena esses dias, tá perfeito. Também é um outro macho, meus amigos, tá lindo, olha só. O pescoço dele é branco, meus amigos, ele tem a carinha vermelha, meus amigos. Ele já é bem velho, sabe? Mais de 6 anos ele tá aqui, meus amigos. Esse daqui é mais velho do que esse, viu? Esse branco é mais velho do que esse. Ele, meus amigos, já é praticamente muito mais branco do que preto, né, meus amigos? Mais lindo demais também, ó. Esse daqui, ó, é o outro pato que nós tem macho, tá bom? Esse daqui, meus amigos, o nome dele é Carvão, que também é um outro macho que nós tem. Esse daqui, meus amigos, apareceu aqui, tá bom? Esse daqui esse daqui é a espécie de pato selvagem, ele apareceu aqui, meus amigos. No que apareceu, meus amigos, até hoje tá vivendo aqui junto com o nosso pato, nunca mais foi embora, tá, meus amigos? Faz muito tempo também que tá aqui com a gente, tá, meus amigos? Esse daqui. Essa aqui, pessoal, é uma patinha cinza pessoal. Ela apareceu não faz muito tempo, meus amigos. Acho que faz uns 2 meses, nem isso, meus amigos. Faz menos de 2 meses até, pessoal, que ela apareceu. Essa daqui, literalmente, meus amigos, ela apareceu aqui em casa. Não sei de onde que ela veio, meus amigos. Ela apareceu aqui, meus amigos. Aqui ela se enturmou junto com nossos patos e hoje em dia ela vive aqui junto com eles, meus amigos. Essa cinzinha aqui, ó, vou tentar dar zoom aqui pra vocês, ó. Essa cinzinha aqui, meus amigos, ela apareceu e hoje em dia ela está aqui junto com nossos patos, meus amigos. Aqui, pessoal, tá a fêmea lá, né, que eu falei pra vocês que deu 2 fêmeas. A outra tá lá na água, que eu já mostrei, ó. A outra tá aqui e essa daqui é a segunda fêmea, meus amigos. Aqui, ó, nós tem mais 2 fêmeas, ó. Mais 2 fêmeas que é nossa também. Essa daqui, meus amigos, ó. Essa primeira aqui, ó, é uma selvagem, tá bom? Apareceu aqui também, meus amigos. E no que apareceu, ficou aqui junto com nossos patos, meus amigos. Não nasceu aqui. E essa daqui, pessoal, já nasceu aqui. Já faz muito tempo que tá aqui com a gente. Já faz anos e anos também que tá aqui com a gente. Isso aqui, o nome eu dei de Vitória pra ela, meus amigos. O nome dela é Vitória. Porque, meus amigos, que ela é bonitinha, né? Parece, pra mim, ela tinha cara de ser Vitória, sabe? Então, essa daqui é a Vitória. Essa daqui, meus amigos, é uma selvagem que apareceu. Não faz muito tempo que essa selvagem aqui apareceu, não, sabe, meus amigos? Mas ela também apareceu. Ficou aí, meus amigos, e hoje em dia também já é enturmado aqui junto com os patos, meus amigos. Aqui, né, pessoal, nós recebemos um monte de patos sempre, meus amigos, tá aparecendo patinhos aqui. E nós deixamos, tá, meus amigos? Nós nunca damos eles embora, nunca vendem, meus amigos. Eles sempre ficam aqui com a gente, sabe? Que nós amamos os animais, né, pessoal? Né, meus amigos? Nós amamos eles. Nós compramos um monte de milho todo mês, pessoal, pra poder alimentar eles, ó. Principalmente esses patinhos aqui pequenininhos, pessoal. Eles requerem bastante milho, sabe? Esses pequenininhos aqui. Porque, ó, eles vêm de bonde mesmo, meus amigos. Ó, hoje tá cheio aqui, ó. Eles vêm de bonde. Já comeram, tá, meus amigos? Parece que eles não alimentaram, né? Mas já comeram mais de 2 kg de milho já hoje, viu, meus amigos? Nós já jogamos mais de 2 kg de milho pra eles já hoje. Só que eles já comeram, meus amigos, e querem mais comida, viu? Eles são assim, ó. Então, meus amigos, nossos patos grandes, né? Patos comuns mesmo, meus amigos, são esses, tá bom? Tem mais alguns lá que daqui a pouquinho vou lá mostrar pra vocês. Então, meus amigos, esses daqui que estão por aqui, meus amigos, são todos esses, tá bom? Daí tem mais algum aquele ali é um outro macho daquele lá que nasceu, que eu não mostrei pra vocês. Aquele ali é um outro macho daquele lá do bonde que nasceu, tá bom, meus amigos, ó? Aquele ali é outro macho também, tá bom, pessoal? Daí, meus amigos, são esses os nossos patinhos que nós tem aqui por enquanto, tá bom, meus amigos? Agora vai ter mais lá, ó. Aqueles 4 que estão lá, ó. Não sei se vai dar pra vocês verem direito, ó. Aqui tem 4, meus amigos, ó. 1, 2, 3, 4. 4, 5, 6, 7, pessoal, ó. 7 com essa daqui, ó. E 8. 8 com esse aqui, meus amigos, ó. São os 8 patinhos que nasceram, meus amigos. Não, essa daqui não é, pessoal, essa aqui esquece. 8 com aquele ali, meus amigos, ó. Os 8 patinhos que nasceram que estão aqui até hoje, meus amigos, são esses aí, tá bom, ó. Então, hoje nosso lago aqui tá bem repleto de pato, meus amigos. Os paturis, né, que nós chamamos de paturi, mas o nome correto mesmo, pessoal, é marreca do mato, tá bom, meus amigos? É o nome correto. Nós que tem o costume de chamar eles de paturi. Então, meus amigos, são aí nossos patos comuns, tá bom? Nossos patos grandes, tá bom, meus amigos? Agora eu vou lá que eu vou mostrar mais alguns pra vocês. Acho que tem mais 2 ou 3 lá pra poder mostrar pra vocês, pessoal. Esses aí são alguns do que nós tem, tá bom, pessoal? Espero que vocês tenham gostado. Ó, meus amigos, chegando aqui tem mais alguns patinhos pra poder mostrar pra vocês, pessoal. Essa aqui que é a branca, o nome dela é Branca, pessoal. Ela apareceu aqui também, meus amigos, nós não compramos ela, nada. Essa aqui, literalmente, pessoal, é uma pata doméstica, né? Ela que é mãe dos 8 patinhos, pessoal. Ela é mãe dos 8, tá bom? Daqueles 8 que eu mostrei pra vocês, pessoal, ela que é mãe. Se vocês voltarem no canal, vocês vão ver ela cuidando deles quando eles eram bem pequenininhos, pessoal. Ela que é mãe dos 8. Ela, pessoal, apareceu aqui, tá bom, amigos? Apareceu uma ótima mãe, pessoal. Bota super bem, ela bota muito bem, meus amigos. Ela sempre tá botando, sempre tá numa postura, meus amigos. Ela é uma ótima mãe, viu? Faz tempo que ela apareceu aqui, pessoal. Essa aqui já faz mais de... meus amigos, já faz uns 8, 9 meses. Não, pra mais, pessoal. Acho que uns 10, 11 meses, mais ou menos. Pra 10 a 11 meses, meus amigos, que ela apareceu aqui em casa e até hoje ela tá aqui, meus amigos. Até hoje nós não tiramos ela daqui, ó. Tá aí essa patinha branquinha, meus amigos. Ela apareceu aqui, meus amigos, e aqui ela ficou, entendeu? Ela encontrou um lago maravilhoso pra ela poder ficar, né, meus amigos? Encontrou comida todos os dias, tudo, né, meus amigos? Então, ela gostou daqui, meus amigos, e aqui ela ficou, tá bom, meus amigos? E aqui os patinhos que vão aparecendo, meus amigos, nós damos boa-vinda pra eles, meus amigos, e aqui eles vão ficando.
Aqui, pessoal, ó, é uma outra patinha que eu tenho aqui, meus amigos. Essa daqui nasceu há muito tempo atrás, tá bom? O nome dela é Branca de Neve, meus amigos. Essa aqui eu dei nome de Branca de Neve, meus amigos. Essa daqui nasceu aqui, meus amigos, faz muito tempo que nós tem ela aqui, ó. Ela é branca com preta, meus amigos. Essa aqui combinaria mais Branca de Neve, né? Essa aqui, mas o nome dela, essa aqui que é Branca de Neve, pessoal. Ela é uma patinha que também já tirou vários filhotinhos, só que nunca sobreviveu, meus amigos, que não é tão boa mãe, tá, meus amigos? Mas ela tá linda, ó. Ela trocou a pena também esses dias, ó. Ela tá linda demais, pessoal, essa patinha aqui também, ó. Muito bonita ela, né, pessoal? Aqui, pessoal, ó, tem o Biquinho, que o nome dele é Biquinho, pessoal. Por quê? Porque, meus amigos, ele apareceu aqui também, é um pato selvagem. Ele apareceu, pessoal, e quando ele apareceu, amigos, ele não tem metade do bico. Não sei se alguém fez alguma judiação com ele, meus amigos, ou se ele já nasceu assim, né, pessoal, ou se já foi de nascença. Eu não sei, porque ele apareceu assim desse jeito, meus amigos. Ele não tem o bico completo, que nem os patos normal, ó. Ele tem metade do bico só, meus amigos. Então ele é um pouquinho difícil dele comer, tá, meus amigos? Ele come, agora que ele tá começando a acostumar a comer milho, meus amigos, mas ele come mais mesmo pão molhado, sabe? Nós molhamos o pão, dá pra ele poder comer, que o bico dele consegue comer somente pão molhado, meus amigos. Agora que ele tá começando a acostumar a comer milho, por conta do biquinho dele, pessoal, que eu não vou conseguir mostrar de perto pra vocês, é um pouquinho defeituoso, tá, meus amigos? Então ele não consegue. Agora eu não sei, né, pessoal, se alguém fez alguma malvadeza com ele, ou se ele nasceu assim, né, meus amigos? Porque ele apareceu assim já desse jeito. Quando ele apareceu assim, ele já era assim, tá, meus amigos? Então nós não sabemos o que aconteceu com ele, tá, meus amigos? Mas nós acreditamos que foi alguma malvadeza que fizeram, né, meus amigos? Que judiação, se foi alguma malvadeza que alguma pessoa fez com ele, né, meus amigos? Que judiação fazer uma coisa dessa com algum animal, né? Só que nós também não sabemos se alguém que fez ou se nasceu assim, tá, meus amigos? Mas ele tá aqui, meus amigos, super saudável, super bonito, meus amigos. Ele faz casal com a branquinha, meus amigos. Ele faz casal com a branca e os dois só andam juntos. Então ele é super manso também, meus amigos. Agora que ele foi ali pra frente, meus amigos, mas ele é manso. Ele sempre tá lá pra cima, perto de casa, tá, meus amigos? E os 8 filhotes, pessoal, que nasceram, são tudo filho dele. É filho dele com ela, meus amigos. Então os dois que tiraram todos aqueles filhotes lá, pessoal. A maioria daqueles filhotes são tudo filho dos dois, tá bom? Aqui, pessoal, tá mais uma patinha que é a Flocos, tá bom, meus amigos? Essa aqui eu dei o nome dela de Flocos, porque a carinha dela parece um Flocos mesmo, né, meus amigos? Ela é muito bonitinha. Ela também, meus amigos, já é uma das patinhas mais velhas que nós temos aqui, viu? Essa daqui é uma das patas fêmeas mais velhas que nós temos aqui. Muito tempo que ela tá aqui com a gente, viu, pessoal? Ela nasceu aqui, meus amigos, se eu não me engano, nasceu aqui, meus amigos. Então hoje faz muito tempo, muitos anos, mais de 6 anos também que ela tá aqui com a gente, meus amigos. E tá super forte aqui também, sempre tá chocando, meus amigos, tirando seus filhotinhos, só que nunca sobrevive. Porque essas patas aqui, meus amigos, elas têm costume de levar os patinhos pro mato, sabe? E daí os lagartos, raposa, acaba pegando os patinhos, sabe, meus amigos? Então os filhotes delas é bem difícil sobreviver, sabe, meus amigos? Mas quando sobrevive, sempre tá aqui por meio, sabe, meus amigos? Mas essa aqui também é a Flocos, que faz bastante tempo que nós tem ela aqui, viu, gente? Viu, pessoal? Aqui, meus amigos, tem a Bila, né? Essa aqui é a Bila, o nome dela é Bila, meus amigos. Que ela é mãe do Billy. Pra vocês não sabem, meus amigos, o Billy é uma patinha, né? Uma pata. Eu dei o nome de Billy que eu pensei que fosse macho, né, meus amigos? Que é a patinha minha de estimação, né, meus amigos? Ela fica lá em cima comigo. De noite eu deixo ela dormir lá no viveirinho que ela tem lá no galinheiro, pessoal. E de dia ela fica lá em cima, que depois eu vou mostrar ela pra vocês. É a Bila, pessoal, é mãe dela. Por que eu dei? Por que ela fica tão mansinha comigo lá em cima, pessoal? Porque ela abandonou. A Bila aqui, meus amigos, abandonou ela no ninho. Saiu com todos os patinhos, pessoal, e abandonou ela. Eu fui lá, salvei ela, pessoal. Cuidei ela desde pequenininha, meus amigos. Desde nenezinha, de recém-nascida, eu cuidei do Billy, pessoal. Ela foi crescendo comigo e hoje em dia tá uma pata linda lá comigo, meus amigos. E também, hoje em dia tá lindo demais lá comigo, sabe, pessoal? Né, a mãe dela, pessoal, eu nunca trouxe o Billy pra cá, meus amigos, porque o Billy é uma pata mansa, uma pata que não sabe voar, meus amigos. Por incrível que pareça, meus amigos, o Billy que mora lá em cima não sabe voar, então eu nunca trouxe pra cá, senão ele não sabe se proteger dos predadores, tá, meus amigos? Ele depende da gente. O Billy depende da gente, sabe, pessoal? Então por isso que eu nunca trouxe ele pra cá. Sempre fica lá perto de mim, é onde eu posso cuidar dele pra nenhum animal acabar predando ele, tá, meus amigos? Então ele sempre fica lá em cima, de noite eu prendo ele, sabe? Depois eu vou mostrar aí pra vocês que é filho daquela patinha que já foi embora lá pro meio do lago, pessoal. Ela já foi embora pra lá, mas é filho dela, tá bom, meus amigos? Então, pessoal, aqui no lago, meus amigos, são esses os patos, tá bom, pessoal? Aqui no lago são esses os patos que nós temos. Eu mostrei bastante pra vocês. Hoje eu mostrei acho que os 20. Mostrei os 20, né, pessoal? Agora só vai faltar um, que é o Billy, que tá lá em cima. E o restante, meus amigos, todos os nossos outros patos eu mostrei, meus amigos, que tava todos aqui hoje. Então, meus amigos, são esses os patos que nós tem, tá bom? Agora, amigos, eu vou lá mostrar os passarinhos pra vocês. Vou mostrar todos os meus passarinhos, pessoal. E também, amigos, além de mostrar os passarinhos, eu vou mostrar depois no final do vídeo o Billy também, pra vocês conhecerem o Billy, tá bom, meus amigos? Pra quem não conhece. Muita gente pode ser que conheça, mas como eu mostrei ele há muito tempo, meus amigos, então eu vou mostrar ele hoje novamente pra vocês conhecerem, tá bom, amigos? Então, pessoal, tá aí nossos patinhos, tá bom? Agora vamos lá pra cima mostrar os passarinhos e o Billy pra vocês.
Cheguei aqui no viveiro, pessoal, que eu vou começar a mostrar os meus passarinhos pra vocês, pessoal. Vou começar aqui pelo viveiro, meus amigos, onde tem os periquitos e as calopsitas, tá bom, amigos? Hoje tá bem claro, vai dar pra me mostrar eles nitidamente pra vocês, pessoal. Eu vou dar a volta. Ó, meus amigos, aqui, ó, deixa eu tentar mostrar bem direitinho pra vocês, pessoal. Ó, aqui, meus amigos, ó, esse daqui, ó, e essa daqui, meus amigos, é um casalzinho de periquito. Então, um periquito australiano, meus amigos, ó, deixa eu tentar mostrar por dentro pra vocês, ó, melhor, meus amigos, ó. Eles vão se bater um pouquinho, mas só que eu consigo mostrar, meus amigos. Ó, o casalzinho de periquito australiano, meus amigos, é esse daqui, ó, que tá na gradinha. E essa daqui, meus amigos, que voou aqui agora. É um casalzinho de periquito australiano, pessoal. E as outras três são umas calopsitas, pessoal. Essas duas aqui, ó, que estão juntinhas ali, meus amigos. Essas duas juntinhas aqui, ó. É um casal, meus amigos. Ainda nunca tirou filhote, mas é um casalzinho. E esse daqui, meus amigos, é uma outra calopsita que eu tenho aqui há muito tempo, meus amigos. Que minha mãe comprou ela, ó. E que minha mãe sempre teve um sonho de ter calopsita, meus amigos. Então essa daqui foi minha mãe que comprou ela, comprou junto com o outro, meus amigos. Mas o outro acabou morrendo, que já era bem velhinho, sabe, meus amigos? Então, hoje em dia só tenho ela aqui, meus amigos. Então eu tenho 3 calopsitas hoje em dia e 2 periquitos. Um casal de periquito australiano, um casal de calopsita, meus amigos, e mais uma calopsita aqui sozinha, sabe, meus amigos? Mas mais pra frente eu quero ver se eu compro um machinho, me deixar junto com essa daqui também, sabe? Porque eu sei que ela é fêmea. Pra poder formar 2 casais de calopsita, sabe, meus amigos? Então aí são alguns dos meus passarinhos, pessoal. Aí, ó, no viveiro, ó, um viveiro é bem grande, meus amigos, como vocês podem ver, ó. Bastante puleiro, eu deixo essas só 3 calopsitas e 2 periquitos, meus amigos. Aqui no chão, meus amigos, as codornas, né? Que eu acho que vocês devem ter sentido falta das codornas lá no galinheiro, né, meus amigos? Eu trouxe as codornas pra cá. Faz bastante tempo já, meus amigos, que eu trouxe as codornas pra cá pra morar junto com os passarinhos. Por quê, meus amigos? Que aqui é um lugar que elas iam ter bastante comidinha pra comer. Porque ela sempre tá caindo ao piche aqui dos passarinhos, tá vendo? Ela sempre tá caindo ao piche dos passarinhos. Então, meus amigos, pras codornas era ótimo. Então, por isso que hoje em dia eu deixo as codorninhas aqui, que elas vão limpando aqui, sabe, meus amigos? Elas sujam também, né? Derruba a raçãozinha delas, sabe, meus amigos? Mas elas vão comendo também as comidinhas aqui que vai sobrando dos passarinhos, sabe, meus amigos? Então aqui, ó, eu tenho o macho, né, de codorna, ó, o macho, né? A fêmea, meus amigos, ó, que é a fêmea um pouquinho mais nova, pessoal. E essa da outra fêmea aqui, meus amigos, ela é bem velhinha, sabe, ó. Tentar ver se foca. Essa daqui, meus amigos, ela é bem velhinha, sabe, meus amigos? Bem velhinha mesmo, sabe? Muito tempo que eu tenho. Ela já não tem, ela tem um pouquinho mais de dificuldade pra andar, sabe, meus amigos? Ela não anda tão direito, sabe? Ela tem um pouquinho mais de dificuldade. Ela anda meio que puxando a perninha, meus amigos, porque ela já é bem velhinha, sabe? Eu tenho 3 codorninhas hoje em dia, pessoal. Também esse macho, aquela outra fêmea, meus amigos, e aquela fêmea ali, ó. São as 3 codorninhas que eu tenho hoje em dia aqui, meus amigos. Que fica junto com o viveiro aqui, junto com os passarinhos, sabe, meus amigos? Se deram super bem, ó, porque os passarinhos ficam aqui em cima, elas ficam no chão no viveiro, ó. O machinho tá aqui, ó. As fêmeas lá no fundo tem bastante ovinho pra me colher, pessoal. Eu sempre colho uma vez por semana. Eu pego todos esses ovinhos que tem aqui, ó. Então, meus amigos, aqui fica minhas codorninhas junto com os passarinhos, sabe? Um ótimo lugar para elas, meus amigos. Melhor do que lá no galinheiro. Porque lá no galinheiro, meus amigos, elas estavam fugindo. As galinhas abriam as portas dos viveiros, pessoal. Elas batiam lá com o pé na porta dos viveiros. O viveiro abria, meus amigos. E eu fugia. Eu até perdi uma codorna pro mato, meus amigos, que ela foi embora. Entendeu? Que era irmã das aqui, meus amigos. É por isso que eu resolvi trazer pra cá, que aqui era um lugar mais seguro, que não tinha como ela fugir, sabe, meus amigos? Isso aqui vive fechado esse viveiro por conta dos passarinhos, sabe, meus amigos? Então, elas ficaram aqui junto com os passarinhos. A raçãozinha delas aqui, coloco a aguinha, eu coloco essa vasilhinha aqui de sardinha, meus amigos, que é pra codorninhas ali que tá com a perninha um pouquinho machucada, ela não alcança nessa daqui verde. Então eu deixo a vasilhinha pequenininha aqui pra ela e a verde pras outras, sabe, meus amigos? Daí eu sempre faço tudo certinho pra eles. E os meus passarinhos, pessoal, fica sempre aqui, ó. Em cima, meus amigos, daquele viveiro, ó, fica o casalzinho de periquito, né? E as 3 calopsitas aí, meus amigos, muito fofos também. A comidinha deles, pessoal, ó, fica aqui, ó. Deixa a aguinha deles aqui. A raçãozinha deles fica aqui, ó. Eles ficam nesse viveiro gigante aqui, meus amigos, que não é um viveiro, é um viveiro um pouquinho feio, sabe, meus amigos, ó, mas é um viveiro bem grande, ó, como vocês podem ver, é um viveiro bem grande pra eles, sabe, meus amigos, não é um viveiro tão bonito, mas é um viveiro grande, sabe, meus amigos, um viveiro espaçoso que dá pra todos eles ficar sossegados aí, sabe, meus amigos, ficar sossegados voando, tem espaço pra eles poderem andar, pra poder brincar, sabe, meus amigos, à vontade. Então aqui são alguns passarinhos que ficam aqui dentro do viveiro, meus amigos. Agora vamos ali fora que eu vou mostrar pra vocês alguns que ficam na gaiola, que os que ficam na gaiola, pessoal, eu não posso colocar aqui junto com esses, porque bate nesses ou eles machucam, sabe, eles brigam. Então tem alguns, meus amigos, que ficam na gaiola, porque mais pra frente eu vou comprar um outro viveiro igual a esse, pessoal, pra poder trazer aqueles outros pra cá. Ó, meus amigos, começando aqui, pessoal, eu tenho os canários, né? Eu tenho 3 canários, meus amigos. Esse aqui é o primeiro, pessoal. Esse aqui, ó, ele tá comigo faz mais ou menos um mês e meio, pessoal. Ele apareceu aqui em casa e eu acabei salvando ele, meus amigos. Ele apareceu aqui em casa, magrinho, com fome, meus amigos. Eu acabei salvando ele, colocando na gaiolinha, muito bonitinho, ó. Ele é um verde, meus amigos, um verde militar, sabe? Muito fofo esse canarinho, ó. É um dos meus canarinhos, ele fica nessa gaiola aqui, que não é tão grande, sabe, meus amigos? Mas mais pra frente eu quero arrumar um viveirinho maior pra ele, sabe? Fica nessa gaiola, meus amigos. Tem esse outro canarinho aqui, pessoal, que é um canário belga, né? Um canário belga amarelo, meus amigos, ó, muito bonito também, ó, canário belga amarelo. Ele, meus amigos, já faz bastante tempo que eu tenho ele.
Esse aqui eu ganhei, pessoal, de uma pessoa que criava aqui perto de casa, meus amigos. Que cria aqui perto de casa, ele me deu esse daqui, meus amigos. Muito fofo também, né? Me deu esse canarinho aqui, ó. Muito bonitinho, né, meus amigos? Se for comprar, paga bastante caro, né, meus amigos? Ele me deu de presente. Esse aí, muito bonitinho, né, pessoal? E tem esse outro aqui também, meus amigos. Que é, esse aqui eu acredito que é uma fêmea, meus amigos. Que também é um canário belga, tá bom? Esse daqui eu também ganhei, pessoal, da mesma pessoa que me deu o amarelinho, me deu esse daqui, ó. Que é um marronzinho, ó. Ele é marronzinho com branco, sabe, meus amigos? Bem colorido ele também, sabe? Muito bonitinho. Eu acredito que esse daqui é uma fêmea, ó. Pelo canto eu não sei diferenciar, sabe, meus amigos? Mas eu acredito que esse aqui é uma fêmea. Esse aqui eu acredito que é um macho, pessoal. E esse daqui eu também acho que é outra fêmea, sabe? Então eu acho que eu tenho duas fêmeas e um macho. Mas eu não deixo junto, pessoal, porque canário junto não dá certo, sabe? Eles brigam demais. Então por isso que eu procuro não deixar os canários juntos, ó. Fica cada um na sua gaiola. Esse aqui numa gaiola, esse aqui na outra, esse aqui na outra, pessoal. Mas mais pra frente eu quero arrumar 3 viveiros, pessoal, pra poder deixar cada um deles num viveiro, sabe? Pra eles poderem ficar num viveiro mais espaçoso, amigos. Então esses daí são os meus canários. Aqui, pessoal, nessa gaiola aqui eu tenho uma rolinha, meus amigos, que é uma rolinha que eu salvei, né, meus amigos? Ela já tem história, eu já falei pra vocês a história dela. Um gato pegou ela, né, meus amigos, machucou ela todinha, meus amigos, furou toda a barriga dela, meus amigos, machucou toda a asa dela, meus amigos, e eu salvei, deu tempo de eu salvar da boca do gato, meus amigos. Eu prendi ela aqui no viveiro, pessoal, depois que eu salvei ela da boca do gato, eu prendi no viveiro, meus amigos. E hoje em dia ela fica aqui, meus amigos, faz mais de 3 anos que eu tenho ela. Ela fica aqui, meus amigos, comigo aqui no viveiro, presa, porque ela não consegue voar, meus amigos, ela tem muita dificuldade pra voar. Se ela começa a bater as asas dela, começa a sangrar, meus amigos, começa a sair muito sangue se ela começa a bater as asas. Então hoje em dia ela fica quietinha aqui nessa gaiolinha. A gaiolinha dela é bem pequena, meus amigos, para ela não ter perigo dela ficar voando, para ela não ter perigo de ficar voando, meus amigos, e sair muito sangue, sabe? Porque quando ela bate as asas, meus amigos, sai muito sangue mesmo, meus amigos. Ela tem tipo uma hemorragia, sabe? Quando ela bate as asinhas, por conta que essa gata machucou muito ela, tá, meus amigos? Hoje em dia a perninha dela também é um pouquinho meio... Ela não anda muito direito, sabe, meus amigos? Então, tipo assim, ela só pula, assim, de uma gaiola pra outra, que ela não voa, meus amigos, de um puleiro pro outro, ela só pula, sabe? Porque ela não consegue voar, mas a perninha dela também é um pouquinho machucadinha, sabe? Por conta dessa gata quando pegou ela, meus amigos. Então, hoje em dia, ela fica aqui na gaiola, que eu deixo ela salva aqui na gaiola, meus amigos, sem perigo nenhum, ela fica nessa gaiolinha aqui. Mais pra frente também quero arrumar uma gaiola maior pra ela, mas eu tenho que esperar, meus amigos. Não sei, meus amigos, já faz bastante tempo que ela tá aqui comigo, né? Uns 3 anos, e até hoje essas asinhas dela, mesmo assim, meus amigos, ela começa a bater essas asas, começa a sair sangue, meus amigos. Então, eu não consigo saber, sabe? Se um dia vai parar de sair sangue das asinhas dela, sabe? Então por isso que eu deixo ela numa gaiola pequena, pra não ter perigo de ficar batendo as asinhas, tentando voar, mas amigos, acabar se machucando, sabe? Então essa aí é uma rolinha que eu tenho. E aqui, meus amigos, a minha agapornis, né? Que também vocês conhecem, faz bastante tempo que eu tenho ela, meus amigos. Ela fica nesse viveiro grande, ó. O viveiro dela é bem grande, meus amigos. É uma gaiola grandona, ó. Ela fica aqui, meus amigos, sozinha. Por quê? Porque ela bate. Ela é muito brava, meus amigos, ó. Ó. Ela é muito brava, meus amigos, comigo e também com os outros passarinhos. Então eu não posso colocar ela com nenhum passarinho, meus amigos. Ela tem que ficar sozinha nessa gaiola, ó. A aguinha dela fica lá, a comidinha ali, ó. Ela tem que ficar sozinha nessa gaiola, pessoal, porque ela bate em todos que colocam junto com ela, entendeu? Ela mata até, meus amigos, porque ela é super brava. Você pode ver que se eu colocar o dedo aqui, meus amigos, ó, ela tenta atacar meu dedo, se agarra o dedo, ela não solta, mas me machuca bastante, sabe? Então ela é bem brava, ó. Uma agapornis linda demais, meus amigos, ó. Preta com cinza, ela é lindíssima, essa agapornis minha. Eu gosto muito dela, meus amigos, mas só que por isso que ela fica sozinha aqui, meus amigos, pra não machucar os outros passarinhos e os outros machucar ela, sabe? Então ela fica sozinha aqui, meus amigos, nessa gaiolinha aqui. Ela é muito fofa, meus amigos, super brincalhona. Eu salvei ela também, meus amigos. Eu não comprei, eu salvei ela, que ela apareceu aqui em casa, meus amigos, no meio do mato. Eu salvei ela, meus amigos. Ela tava numa chuva, no meio do mato, com fome. Eu salvei ela, prendi numa gaiola. Faz mais de 3 anos que ela tá aqui comigo também, meus amigos. Essa minha agapornis aqui. Queria muito, pessoal, fazer um viveiro grande e deixar todos juntos, sabe? Mas só que não pode, meus amigos, porque são espécies diferentes e um machuca os outros, sabe? Mas por mim, meus amigos, eu fazia um viveiro gigante e colocava todo mundo junto, sabe? Mas só que não pode. Tem que cada um ficar num espaço separado, meus amigos, por conta de um machucar o outro, sabe? Porque são todas espécies diferentes, meus amigos. Então essas daí são agapornis que eu tenho, tá bom? Então, meus amigos, esses aí foram todos os passarinhos que eu queria, que eu tenho, meus amigos, que eu quis mostrar pra vocês, né? Os passarinhos que estavam aqui no viveiro, pessoal, e todos que estavam ali na gaiola do lado de fora, meus amigos, são esses os passarinhos que eu tenho, tá bom, pessoal? São esses todos os meus passarinhos, tá bom, meus amigos, ó. Agora, pessoal, eu vou mostrar o Billy pra vocês, minha patinha Billy, meus amigos, daí depois eu já vou encerrando o vídeo. Aqui, pessoal, tá minha patinha Billy, meus amigos, pra quem não conhece, é uma patinha super mansa, meus amigos, ó. Ela é super mansa, meus amigos, deixa eu pegar ela na mão. Ela fica no meu colo, meus amigos, ela é super mansa, pequenininha que ela é, meus amigos. Ela, meus amigos, como eu disse pra vocês, a mãe dela abandonou quando ela era filhote, meus amigos. Eu peguei ela, ela nasceu com asa de anjo, meus amigos, ó. Nasceu com asinha de anjo, que é esse defeitinho que tem na asa, meus amigos. É por isso que ela não voa, não consegue voar, tá bom, amigos? Ela só fica aqui mesmo no viveirinho, não consegue voar, meus amigos. Ela é muito linda, faz muito tempo que eu tenho ela, são mais de 3 anos também que eu tô com ela aqui, meus amigos. E ela é fofa demais, meus amigos, ó, super mansinha comigo. Ela gosta assim, meus amigos, de ficar bicando, sabe? Mas ela é mansa, sabe, meus amigos? Ela é mansa, deixa eu pegar no colo tudo, meus amigos. Ela só gosta assim de ficar atacando, sabe? Tem hora que ela tá muito brava, sabe, meus amigos?
hora que ela tá furiosa, quer ficar atacando, quer ficar voando na gente, sabe? Mas ela não machuca, sabe, meus amigos? Ela só ataca assim por brincadeira mesmo, sabe? E ela é muito bonitinha, pessoal. Eu gosto muito do Billy também, meus amigos. Que é a minha única patinha assim que eu tenho, meus amigos, com mais mansinha assim, perto de mim, sabe? Ó, a única patinha mais mansinha que eu tenho que fica pertinho de mim, meus amigos, é o Billy. Por que o nome dela é Billy, pessoal? Quando eu salvei ela, meus amigos, que a mãe abandonou, né? Eu pensei, meus amigos, que fosse um macho. Só que depois foi uma fêmea, meus amigos, que é linda demais. Daí ficou o nome de Billy, meus amigos. Então ficou a patinha Billy. Ou a pata Billy, sabe, meus amigos? Ou eu chamo ela de Briba, sabe, meus amigos? Pra poder mudar o nome um pouquinho. Daí ela tem vários nomes que eu chamo ela, sabe, meus amigos? É super fofa. Tem hora que ela tá brava, meus amigos, que ela fica furiosa, sabe? Mas ela é mansinha comigo, sabe, meus amigos? Então essa aí, pra quem não conhece, meus amigos, pra quem é novo aqui no canal, meus amigos, essa aqui que é a minha patinha Billy, tá bom, meus amigos? Pra quem não conhecia ela, tá bom, meus amigos? Já fazia muito tempo que eu não mostrava ela aqui no canal pra vocês, meus amigos. Ela que é a patinha Billy, tá bom, amigos? Espero que vocês tenham gostado. Ela fica aqui, meus amigos, solta no quintal, meus amigos, porque eu não deixo ela solta junto com as galinhas, porque as galinhas machucam ela, tá, meus amigos? Então eu deixo ela solta no quintal. Ela fica o dia todinho solta no quintal, pessoal. De noite eu guardo ela no galinheirinho que eu tenho dela lá do lado do galinheiro das sedosas, pessoal. É o galinheirinho dela. Daí de noite eu guardo ela lá, meus amigos, pra ela ficar protegida, sabe? E de dia ela fica solta no quintal, meus amigos, que é o quintal gigante pra ela, meus amigos. Ela fica pastando, fica comendo bichinho. Dou uma comidinha pra ela também, meus amigos. Fica a aguinha dela, fica lá em cima, sabe? O dia inteiro ela fica andando por aí, meus amigos. Muito bonitinha minha patinha Billy também, né, pessoal? Então, meus amigos, esse era o vídeo de hoje, né, pessoal? Eu queria mostrar todos os meus animais, né, pessoal? Eu gravei 2 vídeos pra vocês, né, meus amigos? O primeiro vídeo que já saiu no canal e agora esse segundo vídeo, né, pessoal? Foi 2 vídeos diferentes, pessoal. A parte 1 e a parte 2 mostrando meus animais, né, meus amigos? Eu espero que vocês tenham gostado, pessoal. Como vocês viram aí, né, meus amigos? Eu tenho muito animal, né, pessoal? Tem bastante animais aqui em casa mesmo, pessoal. São minhas paixões, meus amigos. Eu amo estar todos os dias aqui com eles, cuidando dos meus bichos aqui, pessoal. São minhas companhias de todos os dias ficar aqui cuidando dos meus animais, pessoal. Eu amo ficar aqui no galinheiro, ficar junto com eles, sabe, meus amigos? Alimentando eles, trocando aguinha. Adoro todos os dias ficar aqui cuidando deles, tá, meus amigos? E eu que cuido de todos eles praticamente, tá, meus amigos? Eu espero que vocês tenham gostado, meus amigos, de conhecer todos os meus animais, tá bom? Quem gostou, meus amigos, do vídeo, já vai deixando seu like, pessoal, se inscrever no canal. E até o próximo vídeo, meus amigos. Tchau, um abração a todos vocês. Obrigado sempre, pessoal. Que Deus abençoe a cada um de vocês, meus amigos. E até o próximo vídeo, se Deus quiser.